Hoje vamos comentar o artigo 4º da CLT. Ele fala sobre o tempo à disposição do empregador. E por que esse dispositivo é tão importante? Porque ele tem uma íntima relação com o salário. Porque o salário, ele não é apenas uma retribuição pelo trabalho que você exerce. Ele é uma retribuição pelo tempo que você fica à disposição do empregador. E por que isso? Porque o risco da atividade econômica pertence à empresa e não ao empregado. Portanto, se ele fica à disposição da empresa, mesmo que não exista efetivamente a atividade econômica, a empresa é obrigada a pagar o salário a esse empregado. Então vamos lá aos comentários. Aqui, considera-se como de serviço efetivo o período em que o empregado esteja à disposição do empregador. Foi isso que eu acabei de falar. O tempo que ele esteja à disposição, independentemente dele estar trabalhando ou não. Então, o salário ele não significa apenas uma retribuição pelo trabalho efetivamente feito, mas pelo simples fato do empregado estar à disposição do empregador. Em algumas situações, inclusive, o salário é considerado como o tempo que o empregado está em sua própria residência ou em qualquer outra situação. Mas isso aí só quando a lei fala expressamente. Por exemplo, no repouso semanal remunerado. O empregado está em sua casa, está em qualquer lugar, mas esse tempo que ele está lá, não à disposição do empregador, é considerado como salário. Então vejam bem, o salário ele é composto por 3 elementos. Primeiro, o tempo que o empregado está prestando serviço. Segundo, o tempo que o empregado está à disposição do empregador, mesmo que ele não esteja trabalhando. E terceiro, quando a lei expressamente determinar, o tempo que o empregado está em sua residência ou em qualquer outra situação. Então, continuando aqui, o tempo que o empregado está à disposição do empregador, aguardando ou executando ordens. Vejam aí que ele destaca bem, o legislador, aguardando, ou seja, sem fazer nada, ou efetivamente trabalhando, salvo disposição expressamente consignada, ou seja, quando a lei, em algumas situações, prevê expressamente. No parágrafo 1º, ele fala sobre 2 situações em que há uma suspensão da atividade laboral e mesmo assim se conta o tempo de serviço. Parágrafo 1º. Computa-se na contagem do tempo de serviço, para efeito de indenização, de estabilidade, os períodos em que o empregado estiver afastado do trabalho prestando serviço militar ou por motivo de acidente de trabalho. Então, essas 2 situações, elas são causas em que o empregado não está trabalhando, não recebe salário, mas mesmo assim o tempo de serviço é contado. Significa o quê? Que a regra é que quando o empregado está afastado do serviço, esse tempo de afastamento ele não conta como tempo de trabalho para efeito, por exemplo, de férias, etc. Salvo em 2 situações específicas. Quando há acidente de trabalho ou quando há prestação de serviço militar. Nessas 2 situações, o empregador não vai pagar salário.